Oi, tudo bem? Prontos para mais um Pausa para a Educação? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui na TV Itapê, a TV que se preocupa com o conhecimento de vocês, que quer trazer informação e o máximo de qualidade possível. Eu sou o professor Jovir Filho e vou trabalhar com vocês questões de educação, redação, matemática e língua portuguesa. Nosso programa é ao vivo na sexta-feira e tem reprise ao longo de toda a semana para melhor adequar ao seu horário. Se você quiser participar ao vivo ou em outro momento quiser mandar uma dúvida, alguma questão para a gente, pode mandar para o e-mail pausaparaeducacal@gmail.com ou pelo telefone, pelo WhatsApp, que é 997840955. 997840955. Eu quero começar o programa de hoje falando com vocês sobre um tema de educação que é bastante delicado, que é a violência nas escolas. Eu tive a oportunidade, durante o meu curso de graduação, em uma das disciplinas, eu fiz um trabalho sobre a violência nas escolas. Baseando-me, na época, a principal expoente, o principal nome que eu utilizei como referência foi a Áurea Guimarães e uma série de artigos, né, que me levaram e eu continuei acompanhando esse tema por um bom tempo. O que chama a atenção? A violência, ela não está restrita a um tipo só de ambiente. Ela está tanto na escola pública quanto na escola privada. Ela acontece com natureza diferente, né? Com manifestação diferente nesses dois sistemas de ensino. A escola pública acontece de uma forma muito mais notada pela depredação, mas também na escola privada isso pode acontecer, mas ela acontece principalmente de ordem física e verbal. O que precisamos pensar juntos? Por isso que é uma questão que o Pausa para a Educação traz para pensarmos juntos. Normalmente, né, não vamos dizer que 100% dos casos, mas todos os trabalhos apontam, né, que a maior incidência não é da escola em si, né, mas é o sistema que gera. Então, vem do ambiente familiar, boa parte desse estado de ansiedade que se transforma em violência dentro da escola vem do ambiente familiar, das relações, da forma como o aluno é tratado no seu ambiente, da atenção que ele recebe ou ele não recebe, né, no ambiente familiar, mas também está relacionado com a não compatibilidade entre a expectativa que o aluno tem em relação à escola e o que a escola oferece para ele. Então nós temos o que mais deve ser pensado no processo escolar é a idiosincrasia. O que é a idiosincrasia, Jovir? Idiosincrasia é a característica, aquilo que diz respeito a uma pessoa e não a outra, né? A característica individual. Não é exatamente individualidade, né? Porque está relacionado a vários outros fatores. A idiosincrasia vem da medicina, que, por exemplo, nós temos um remédio e esse remédio pode fazer efeito para uma pessoa e não fazer nenhum efeito para outra pessoa que apresente o mesmo tipo de problema. Isso se chama idiosincrasia, porque um organismo reage de uma forma, o outro de outra forma. Então, a escola, ela precisa pensar, né, todos nós, pais, professores e responsáveis pelas escolas, precisamos pensar essa questão de como que a violência pode ser trabalhada para a gente minimizar. Nós temos um importante trabalho realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se chama o PROERD, que visa, né, nos ambientes escolares, reduzir os riscos, principalmente do ingresso à violência e às drogas, que é um capítulo muito particular nessa questão da violência. Então nós precisamos juntos pensar, precisamos juntos nos atentar a esses fatores, para que quanto antes a gente consiga solucionar, a gente evite de ter consequências no ambiente escolar, tá? Então,
voltaremos com novos tópicos relacionados a esse tema, que é violência e educação, mas aqui já fica um ponto inicial para pensarmos que ela não é à toa, ela não é exclusiva de um só ambiente, ela não é restrita a um só comportamento. A violência, ela acontece fruto de vários elementos, mas esses elementos já são mapeados. Então, por que nós não procuramos evitar? Tudo é questão de bom senso, de boa vontade. Eu estarei, se quiserem fazer perguntas sobre esse tema, podem mandar para os nossos canais de comunicação, que é o e-mail, né, pausapraeducacau@gmail.com, ou pelo WhatsApp, que é 997 84 0955, tá? O e-mail é um canal que você pode expressar, que a gente pode estar a todo momento trabalhando com a ideia mais extensa, né, por causa do tempo de elaboração. Então, tendo necessidade de ingressar nesse assunto, que quiser que a gente trate de outros enfoques, estamos à disposição. Eu trouxe agora para vocês uma tela sobre redação. Lembrando que semana passada eu já trabalhei, né? Falei que ia começar com esses critérios, eu trabalhei tema e tipologia. Então, lembrando, o tema é o assunto, né, que a gente tem para tratar, e o tema eu preciso tanto demonstrar uma compreensão do tema como um domínio, né, do que dele. Eu compreendi o que é para tratar e eu tenho que demonstrar também que eu tenho domínio. E a tipologia é o tipo de texto necessário. Hoje nós vamos trabalhar sobre leitura e coerência. Primeiramente, como se avalia esse critério que se chama leitura? Normalmente, toda proposta traz um texto de apoio ou vários textos de apoio para que se tenha um ponto de partida, mas também para se avaliar a capacidade de leitura e de aproveitamento desta leitura. Além disso, as bancas de avaliação mais sérias e responsáveis com o processo de correção valorizam quando o candidato apresenta referências externas que encorpem seu desenvolvimento. São sempre bem-vindos dados, notícias, citações, exemplificações e tudo o que possa acrescentar na qualidade de argumentação e desenvolvimento do texto. Pois bem, em leitura, é sempre o texto, né? O tema traz para a gente um fragmento, pode trazer uma charge, pode trazer uma imagem, pode trazer só uma frase, né? Um ditado popular, e a partir dele nós temos que construir a nossa leitura para o desenvolvimento do tema. A leitura, então, é importante eu demonstrar, não preciso citar, eles pedem para que não citemos literalmente o que está sendo fornecido, mas a banca sempre espera que você, na qualidade de autor do texto, você trabalhe com a informação. E essa informação é que tem que aparecer dentro do texto. Então a leitura é o trabalho que nós realizamos em cima do que é oferecido. E para ter uma nota melhor, né, para a gente ir do bom ao excelente, é fundamental trazer dados que a gente conheça, dados de jornais, revistas, programas, né, documentários que tem assistido, mas também dados da história, dados geográficos. Toda e qualquer leitura, referência a um autor da literatura, a um livro da literatura, a uma personagem. Então, tudo isso conta e, sendo bem articulado, é o que vai compor a nota de leitura. Essa nota de leitura pode vir num critério à parte, como pode vir dentro de outro critério, né? Ele incorpora, por isso que eu trouxe para vocês, vamos lá dar uma olhada para outra, que é a coerência, né? Outro tópico. Em que consiste isso? Essencialmente diz respeito ao encadeamento de ideias e sua pertinência para a defesa argumentativa. Assim, é necessário que haja continuidade e, sobretudo, progressão de ideias, né? Continuidade, eu não posso só soltar a informação e deixar ela ali, sem dar sequência dentro do texto. E uma ideia deve progredir para outra, né? De nada vale jogar uma informação e deixá-la solta, sem articular com o texto em seu todo. Grosso modo, pode-se dizer que, nesse critério, avalia-se o que faz sentido dentro do texto e se não há contradição entre as ideias apresentadas. Isto é a coerência. Então, a leitura está diretamente ligada à coerência. Por quê? Porque são os argumentos que eu vou utilizar na defesa
da minha redação. Então, se liga a coerência, né? Porque é o campo das ideias, os argumentos que eu uso, e se essas ideias que eu trago, eu não só estou soltando-as, mas estou também dando continuidade a elas, dando progressão enquanto argumento. Pois bem, hoje nós vimos esses dois tópicos, né? Desses dois critérios. Na semana que vem a gente fecha com os dois últimos, que são os 6 principais critérios de correção de redação. Voltando a repetir, tendo dúvida, manda, pede para explicar melhor, mas eu vou trazer, depois que comentar todos os critérios, vou trazer exemplificação em cada programa para a gente estar vendo como na prática acontece essa necessidade. Vamos mudar a chave agora rapidamente para matemática, ver uma questão de matemática que é, na repartição onde Luísa trabalha, são 180 funcionários entre homens e mulheres. Se a metade dos homens é igual a 2/5 das mulheres e a quantidade de mulheres supera em 20 unidades a quantidade de homens, o número de homens que lá trabalham é igual a quanto? Tem lá, a alternativa A é 60, B é 80, C é 90 e letra D, 100 e letra E, 120. São X homens e Y mulheres. Eu vou pensar dessa forma. Tem dois valores que eu não sei, esses dois valores eu preciso chamar um de X, outro de Y. O que eu sei? Que metade dos homens, quer dizer, metade de X, é igual a 2/5 de Y. Então, tenho aqui uma relação. Se eu passo esse 2 que está embaixo do X para o outro lado, ele vai passar multiplicando o 2Y. Então, fica X é igual a 4/5 de Y, né? Ou 4Y sobre 5. Eu sei que a diferença entre mulheres e homens é de 20, né? Desculpa. São 180 no total, mas a diferença é de 20. Então, Y menos X, Y é o número de mulheres, X é o número de homens. Y menos X é igual a 20. Eu tenho o valor, vejam bem que eu tenho aqui o valor do X e basta eu substituí-lo nessa equação que eu tenho do Y menos X, né? Como que fica? Y é igual a menos 4/5 de Y igual a 20. O que nós fazemos nesse momento? Tem uma fração, vamos multiplicar toda a linha por 5, porque daí eu elimino essa fração, né? 5y vezes 5 dá 5y, né? 4/5 de y vezes, então, multipliquei aqui por 5, eu vou eliminar o denominador. Então, eu fiquei com 5y menos 4y e o 20 vezes 5, 100. 5y menos 4y, y igual a 100. Então, eu já sei que mulheres é igual a 100. A pergunta é, o número de homens, veja bem, que lá trabalha? Não, eu quero saber, né? Não quero saber o número de mulheres, eu quero saber o número de homens que lá trabalham. O número de homens que lá trabalham é igual a quanto? Se são 100 mulheres, os homens são 80, né? Poderia fazer 100 menos 20, que eu chego na quantia de homens, poderia fazer o 180 menos 100, que eu chego na quantia de homens, ou simplesmente, como eu mostrei aqui, usando o valor, né, do X, que é 4/5 de Y. Questão difícil? Sim e não, né? Não vou dizer que sim, se eu tenho dificuldade para trabalhar com X e Y. Mas se eu me acostumo com essa coisa de inserir o X, inserir o Y, o meu cérebro vai se moldando e uma questão dessa se torna extremamente simples e fácil. Nós vamos fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o nosso Pausa para a Educação. Não saia daí. Todas as quartas, transmissão da Missa em Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet, internet na velocidade da luz.
sejam bem-vindos ao Universo do Bem. Durante quase 5 anos, fiz este início do programa Universo do Bem, convidando a você que nos assistisse. E hoje estou aqui para cumprimentar a TVI, completando 12 anos no ar, na nossa cidade, falando da nossa gente, falando das nossas lutas, das nossas conquistas, sempre presente na história de Itapetininga. Parabéns, TVI! Amor, empenho, dedicação e seriedade. Há mais de 20 anos, o Laboratório Itapetininga tem esses compromissos com você, respeitando a sua saúde e proporcionando bem-estar. Tem conquistado prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Para sua segurança, seu conforto e sua comodidade, contamos com um amplo estacionamento e oferecemos coleta diferenciada na sua casa. Contamos com mais uma novidade: exames de ultrassom. Laboratório Itapetininga. Clínica Parque Animal. A única clínica veterinária que possui seu próprio plano de saúde. Esperamos você aqui na Clínica Parque Animal. Clínica Parque Animal, a clínica do seu pet. Quando você escolhe um presente, cada sensação, cada sorriso, cada lembrança, a preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto. Mais legal que plástico bolha. Muito mais que um presente. Qualidade, entrega rápida, melhor preço. Você encontra tudo isso em mais de 7.000 itens na Comercial Peixoto. Há 23 anos oferecendo para a sua casa material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, louças e metais. Comercial Peixoto. Estamos de volta com Pausa para a Educação aqui pela TV Itapê. Lembrando que para quem não tenha a NET, fica a dica para acompanhar o nosso programa pelo site www.tvitapê.com.br. Vamos trabalhar uma questão agora de língua portuguesa. Vamos para a tela que eu trouxe para vocês. Já está lá formando. Quanto ao emprego da vírgula ou das vírgulas, assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Na alternativa A tem câmeras e fotocopiadoras, quando utilizadas, vírgula, produzem radiação ultravioleta para gerar luz. Na letra B, câmeras e fotocopiadoras, vírgula, quando utilizadas, vírgula, produzem radiação ultravioleta para gerar luz. Câmeras, fotocopiadoras, vírgula, então, o que eu tenho que pensar aqui? A vírgula está em 3 lugares, em 3 alternativas já está em 3 lugares diferentes. Então, opa, acende o sinal de alerta. O que é fundamental eu pensar para a gente resolver uma questão rapidamente de vírgula. A vírgula não pode separar elementos essenciais de uma frase. Quais são os elementos essenciais? Sujeito, verbo e objeto. Esses 3, ou os complementos nominais, que são essenciais também. Mas, essencialmente, o que nós mais precisamos cuidar é o sujeito, verbo e objeto. Qual a frase principal aqui? Câmeras e fotocopiadoras produzem radiação ultravioleta para gerar luz. Mesmo esse para gerar luz, eu posso não usar. Câmeras fotocopiadoras produzem radiação ultravioleta. Ponto. Se o para gerar luz estivesse separado, todo ele não faria falta, então pode estar separado por vírgula. Como o quando utilizadas. Quando utilizadas, eu li sem essas 2 palavras e não fez falta. Isso significa que a vírgula pode separar esse termo. Então a alternativa correta é a letra B. Câmeras e fotocopiadoras,
vírgula, quando utilizadas, vírgula, produzem radiação ultravioleta para gerar luz. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Nós temos uma espécie de vício, né, que é pensar que a vírgula marca a respiração. Então, vamos, sempre que possível, abandonar esse pensamento. A vírgula ela é uma pausa melódica e ela marca estilo. Eu posso ou não colocar a vírgula conforme o meu desejo de destaque. Porém, esse meu desejo não pode separar verbo de objeto, nem separar sujeito de verbo. Tá? São coisas essenciais. Então, pensando, a coisa de que respirou, põe vírgula, abandona. Imagina quem tem apneia. Respirou um pouquinho, teve qualquer crise de respiração, vai encher o texto de vírgula. Não é isso. Então, na dúvida, não coloca vírgula. Assim como, na dúvida, eu vivo dizendo, não coloque crase, na dúvida, não coloque vírgula no seu texto. Isso em termos de redação. Mas se eu tenho que resolver uma questão de língua portuguesa que envolve pontuação, procure ler a frase principal e ver se aquilo que está separado por vírgula no começo da frase ou no meio, se faz falta ou não ler sem esse trecho. Fez falta é porque a vírgula está separando alguma coisa indevida. Vamos mudar a chave novamente para a matemática. O que a gente vai pensar em termos de matemática? Vamos pensar em equivalências matemáticas? 100%. Eu tenho, lá, em algum momento eu encontro o 100%. O que é importante eu pensar que seja o 100%? O 100% é o mesmo que 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4 e assim por diante. Ou seja, é equivalente a 1. Parece simples, parece óbvio, mas é fundamental eu ter essa compreensão sempre e principalmente dentro de uma prova. Então o meu 100% ele representa o 1, porque eu tenho uma coisa no seu todo, eu tenho uma coisa na sua unidade. E quais as outras? Então o 100% é fácil de pensar. Agora, é automático eu pensar o 25%, o 50% e o 75%? Nem sempre. Infelizmente, eu tenho constatado na prática cotidiana que há ainda muita vacilação, né? Se vacila muito nesse aspecto. 25% é 25 sobre 100. Isso é o equivalente a 1/4. Então, se vem na minha mente 25%, automaticamente eu ligo com 1/4, eu posso pensar que também que é o 0,25, né? Então, 25 centavos é 25% de R$1. Assim como 50 sobre 100 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. O 75% é 75 sobre 100, que é igual a 3 sobre 4, que é igual a 0,75. Essas equivalências são fundamentais de serem dominadas por nós. Assim como essas outras, 20%, por exemplo, é 20 sobre 100, que é igual a 1/5, que é igual a 0,2. 40 sobre 100, que é igual a 2/5, que é igual a 0,4. Isso é o 40%. 60 sobre 100 é o 3/5, que é igual a 0,6. E o 80%, que é 80 sobre 100, que é igual a 4/5, que é igual a 0,8. Mas, Jovir, de que forma, por que eu preciso guardar isso? Se eu tiver que reescrever todo dia essa relação para fixar, olha, eu não tenho que raciocinar nada para fazer. É piloto automático. Semana passada a gente falou da tabuada. Tabuada é importante não só para dominar a multiplicação, mas também para a gente conseguir fazer relação em outros momentos, para o nosso cérebro se acostumar com o pensamento matemático. Das coisas que eu tenho mais constatado no cotidiano é o trauma com matemática. Vocês têm me ouvido falar sempre disso. As pessoas têm mais medo de matemática do que não conhecimento de matemática, é mais o medo. E esse medo nasce da falta de segurança. Uma atividade dessa ordem me faz ter mais segurança. Vamos direto já para um exemplo de exercício. O tanque de um automóvel flex contém uma mistura de gasolina pura e de álcool num total de 20 litros, dos quais 25% são de gasolina pura. A quantidade de álcool em litros que deve ser acrescentada a essa mistura para que ela contenha 20% de gasolina pura é de quanto? 9, 7, 5, 4,5 ou 3,5. Qual a informação que eu tenho que pensar primeiro? Eu quero saber quanto que é 25% de 20. Olha lá, se eu tenho no piloto automático,
né? Tenho no piloto automático que 25% é 1/4, eu já penso automaticamente que é 20 dividido por 4, ou seja, 1/4 de 20, que é 5. Esse 5 é a quantidade de gasolina que tem. Essa quantidade de gasolina ela vai ficar a mesma, não vai ser aumentada em nada. Quem vai aumentar é a quantidade de álcool. Só que esses 5 litros de gasolina, que antes eram 25%, agora são 20% de um total. Olha, lembra lá, 20% é quanto? 1/5, né? Veja bem, 25% é 1/4. 20% é 1/5, né? 1/5. 1/5 de x é igual a 5. Esse 5 que está dividindo x passa para o outro lado e temos simplesmente x é igual a 5 vezes 5, que é 25. Tínhamos 20 litros no total, passamos a ter 25 litros no total. Aumentaram quanto? 5 litros de combustível, e esses 5 são todos de álcool, né? Então precisa ser acrescentado 5 litros de álcool para essa mistura, para que ela passe a ter agora 20% de gasolina. Vamos fazer a reflexão. Falei semana passada com vocês sobre tabuada, e a tabuada é uma prática básica, uma prática corriqueira, que pode ser cotidiana. Quanto tempo eu preciso gastar com a tabuada por dia, se eu quiser simplesmente fazer exercício? Preciso de 30 minutos para fazer caminhada. Olha só, saiu recentemente que 30 minutos de caminhada já fazem um efeito considerabilíssimo na vida futura, no envelhecimento, na prevenção de muitos males à nossa saúde. 30 minutos diário, né, de caminhada já faz efeito. Com a tabuada, não preciso nem de 30 minutos, eu preciso de 5 minutos, às vezes até 2 minutos. Não vou dizer 1 minuto, porque às vezes é o tempo de respirar, já deu 1 minuto. Mas com 2 minutos que eu estabeleça, ou 5 minutos, ou se eu quiser aumentar mais essa prática, assim como 30 minutos de caminhada já fazem efeito, né? Tanto melhor se eu caminhar por 60 minutos ou 90 minutos, né? 1h30. Então, 2 minutos de tabuada cotidiana já faz efeito, 5 será melhor, 10 mais ainda. Mas também essas equivalências, então eu posso acrescentar, para além da tabuada, eu ter a noção das equivalências entre porcentagem, fração e número decimal. Se eu consigo equacionar isso no meu cotidiano, a matemática ela já deixa de ser uma coisa estranha, tá? Daí, com a caminhada cotidiana, eu vou conseguir correr quando eu precisar correr sem maiores esforços, né? Com a tabuada e com essas equivalências, estudos automáticos, né, que são de memória, são mnemônicos, né, que envolve memória, eu vou estar preparado para coisas de maiores, né, necessidades, que são as questões. Então, vamos trabalhar essa questão matemática, vamos perder o medo, vamos construir a segurança, só que a segurança somos nós que construímos, não é vendo os outros, né, resolverem exercícios, somos nós resolvendo nós mesmos os exercícios. Vou parar o programa por aqui, com esse pensamento matemático, e semana que vem traremos mais questões básicas de matemática, de língua portuguesa, redação e tópicos sobre educação. Agradeço muito a sua presença, a sua audiência e contamos sempre com a sugestão, com crítica, com pedidos de maiores explicação. Até o próximo programa. Assista agora